A edição de vídeos mudou minha vida. Esse vídeo aqui, eu não vou fazer roteiro, eu não tenho um roteiro pronto, eu não escrevi o que eu vou falar nele. Simplesmente eu ia gravar outro vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal. E aí, do nada, eu pensei, por que não fazer um vídeo primeiro contando um pouco de mim, um pouco da minha história, e um pouco do porquê que a edição de vídeos mudou minha vida. E aí só veio a ideia na minha cabeça, isso faz 1 minuto atrás, e eu simplesmente sentei aqui na cadeira, antes de gravar o outro vídeo que já tem um roteiro pronto, eu decidi gravar esse vídeo aqui. Primeiramente, eu quero me apresentar um pouco para você. Eu me chamo Lucas e eu tenho 21 anos, esse ano eu faço 22 anos, né? Daqui 2 meses, basicamente. Eu já sou casado, eu tenho uma família, eu tenho a minha casa é um apartamento, né? E a edição de vídeos, ela mudou a minha vida de uma forma assim tremenda, tá? Primeiramente, Deus, né? Deus, ele mudou minha vida, me abriu portas, me deu um caminho a seguir, esclareceu a minha mente, me deu uma oportunidade, tá? Porque nem sempre fui assim, nem sempre trabalhei nesse mercado. Nossa, minha voz até falhou agora, né? Nem sempre fui assim, né? Minha voz deu aquela falhada. Mas é isso. O que acontece? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar mais ou menos com 14 anos de idade, e ali foram meus primeiros passos, né? Ganhando dinheiro, tendo experiência com ter um dinheiro para gastar por mês. Eu não tinha nem com o que gastar, mas eu trabalhava. E é interessante porque quando eu fiquei mais velho um pouquinho, eu trabalhava, continuei trabalhando, só que eu ganhava muito menos do que eu ganhava antes. Por exemplo, quando eu tinha 14 para 15 anos, foi quando eu mudei para a parte do noturno da escola, né? Eu fui estudar na parte da noite porque a minha mãe falou que se eu quisesse trabalhar, eu poderia trabalhar, né? E eu queria trabalhar. E aí eu falei, mãe, eu quero estudar à noite, porque se eu for trabalhar, os melhores horários são de manhã e à tarde. E aí eu preciso estudar à noite, que eu não queria parar de estudar, estava perto de terminar a escola, estava no primeiro ano do ensino médio. E aí a gente mudou para a parte da noite. Minha mãe na época, né, que era responsável, colocou eu para estudar de noite. E ali eu comecei a trabalhar em um restaurante. Aliás, eu era garçom em um lugar aqui em Brasília, onde eu atendia as mesas e tal. Ali foi minha primeira experiência com trabalho, assim, trabalhando e tal. E eu tirei 350, 370 reais, se eu não me engano, em 3 dias trabalhado. E era um trampo bem difícil para minha idade, porque eu moro em Brasília, só que da minha cidade, onde eu moro, para o centro de Brasília, era mais ou menos 1 hora de ônibus, 1 hora e meia. E eu tinha 14 anos, cara, e eu ia 4 da tarde, pegava o ônibus aqui na minha cidade 4 da tarde, e chegava lá, e eu trabalhava e saía de lá 2h30 da manhã, 1 hora da manhã, às vezes 3 da manhã, ia para a rodoviária, pegava o ônibus sozinho, isso de menor e tal, e pegava o ônibus, ia para casa, chegava em casa e era isso, tá? Então esse foi o meu primeiro trabalho. Depois eu comecei a trabalhar de ajudante, tá? Meu padrasto, ele tem uma serralheria, ele é dono de uma serralheria, e eu comecei a trabalhar de ajudante. Eu vou pular aqui alguns trabalhos que eu já tive, porque eu também já trabalhei de ajudante de pedreiro, e também já fiz curso de barbeiro, tá? Eu sou formado em barbeiro, tá? Eu sei cortar cabelo de uma forma profissional e tal, fui formado, eu tenho certificado, eu fiz curso, tá? E é isso. Trabalhei de ajudante de serralheiro, eu ganhava na época 50 reais por semana. Não era por dia, era por semana que eu ganhava da minha mãe que me pagava nessa época. E eu tinha uma motinha, mano, que era uma cinquentinha, né, que fala. E eu ia pra escola nela e eu rodava pra ela em todo lugar. E aí eu ganhava 50 reais por semana e eu administrava esses 50 reais bem. Eu administrava muito bem, porque eu tinha que dividir esses 50 para toda semana. E como eu tinha moto, eu tinha que abastecer. Só que aí entra um ponto bom, a moto ela era muito econômica e com 15 reais eu enchia o tanque dela e rodava bastante. Então eu pegava esses 50, administrava, e com a minha namorada, que é a minha esposa hoje, né? A gente namorava nessa época, desde 15 anos. Então eu tirava um dinheiro para gastar com ela, pra gente sair e fazer alguma coisa, um dinheiro para fazer algum projeto na minha moto e para abastecer, um dinheiro para fazer outras coisas, e eu administrava 50 reais. E ali foi o meu segundo trabalho. E eu também trabalhei de ajudante, aonde foi o momento que eu ganhei mais dinheiro, né? Porque a diária de um pedreiro é até razoável, né? Não vou colocar que é boa, mas é razoável, de um ajudante, né? Não sei, de um pedreiro. E eu ganhava ali mais ou menos uns 400 reais por semana, 300 e pouco por semana, então era um dinheiro maior.
Beleza. Ali eu tinha uma moto, né? Mesmo de menor eu tinha uma moto, só que ela não precisava de carteira. Então eu tinha responsabilidade para ter um veículo, eu trabalhava, então eu tinha experiência com isso. Então eu sempre fui uma pessoa que buscava ter conhecimento. Até hoje eu busco ter conhecimento em tudo, mano. Tudo eu sou curioso para aprender, tudo eu quero aprender. Eu quero aprender inglês, eu quero aprender isso. No meu trabalho eu sempre busco aprender, sempre busco evoluir. Não é fácil, tá? Se eu falar para você que é fácil, eu tô mentindo. E dá vontade de desistir? Dá, todos os dias. Todos os dias dá vontade de parar. E isso é normal, tá bom? Com esse vídeo aqui eu quero te passar essa motivação. Tudo que você for fazer na sua vida, no começo você vai ficar muito animado. Quando você começar muito animado, passou poucos dias, você vai desanimar, você vai querer parar, você vai achar que não é pra você. Só que persista. Se for o que você realmente gosta, persista. Porque eu fiz um curso, vou entrar aqui no outro tópico do vídeo, tá? Porque depois que eu trabalhava assim para as pessoas, né, eu trabalhei de ajudante, eu resolvi fazer um curso de barbeiro. Minha mãe na época quis me dar esse curso de barbeiro, que ela falou, ó, por que você não faz um curso aqui de cabeleireiro e tal, e aí você tem o seu próprio salão? Porque na minha casa onde eu morava, da minha mãe, ela tinha um salão porque ela também já tinha feito o curso, né, de cabeleireira, e ela tinha feito uma loja, só que ela não usava porque ela trabalhava em dois trabalhos, e aí ela não pôde ficar no salão e trabalhava somente no outro trabalho dela. E aí o salão ficou vago, e ela falou, ó, por que você não faz um curso de barbeiro, eu vou te dar ele de presente, e você cria a sua própria empresa. E ali, olha só, outra experiência que eu tive, de ter uma própria empresa, né? De ter ali uma responsabilidade maior agora. E eu fiz o curso de 9 meses, concluí e comecei a procurar lugares para trabalhar, porque eu não me lembro, aliás, eu comecei sim na minha casa, eu lembro que eu coloquei uma mesinha assim na área de casa, eu coloquei um espelhozinho, e ali o pessoal passava na rua e os moleques que moravam na rua, né? Lá na rua mora bastante garotada e tal, a molecada, e eu chamava os caras pra cortar, eu era muito gente boa com todo mundo, e aí ali foi onde eu comecei a cortar os primeiros cabelos, né? E aí depois eu pulei pra loja, que era na mesma casa, no mesmo quintal, eu pulei pra dentro da loja, comecei a cortar, só que eu não tinha uma experiência muito grande, né? Porque eu não tinha alguém pra me falar, ó, dentro de um salão você faz isso, você faz aquilo, não tinha essa pessoa, então eu precisava de um guia. E foi quando apareceu a minha primeira oportunidade de trabalhar em um salão. Eu não lembro direito como que foi. Aliás, eu fui indicado, olha só, eu fui indicado com um aluno do curso que eu fiz, ele me indicou em um salão e eu fui trabalhar nesse salão, nessa barbearia. E aí eu fiz o teste, gostaram de mim e por ali eu fiquei por um longo tempo. Depois eu decidi voltar pro meu próprio salão, porque eu pensei, nossa, eu estou trabalhando aqui, mas eu estou colocando dinheiro no bolso de outra pessoa. Eu preciso colocar dinheiro no meu bolso. Porque quando você trabalha para alguém, você ganha 50% do valor. E quando você trabalha para você, você ganha 100% do valor. E aí eu pensei isso, eu falei, quero trabalhar para mim mesmo, vou voltar lá para o meu salão. E engatei marcha ali. Você percebe que eu sempre tive uma cabeça visionária, uma cabeça de evoluir, de nunca ficar parado, de sempre buscar algo melhor, né? E ali voltei para o meu salão, continuei. Só que ainda não estava feliz, porque eu precisava agora ter um conforto maior, vou colocar assim, de trabalhar, porque eu ainda me sentia muito preso, eu ainda me sentia, sei lá, eu não me sentia 100% feliz de estar trabalhando, mesmo trabalhando para mim mesmo. Eu queria, sei lá, ter uma liberdade maior, poder faturar mais, poder ter mais conhecimento e tal, e ali foi onde eu criei o meu canal no YouTube, né? Eu tinha um canal no YouTube na época, eu gravava motovlog. E ali esse canal hoje em dia tem 7 mil inscritos, eu não vou divulgar ele aqui, mas ele tem 7 mil inscritos, foi o que eu consegui com o conteúdo que eu fazia. E eu tinha experiência com edição de vídeos, porque eu editava meus próprios vídeos. E ali eu decidi começar no mercado de edição, dessa vez trabalhando mesmo, porque eu editava para mim, mas eu não ganhava nada, porque o meu canal era monetizado, só que o dinheiro era muito pouco ainda. Então eu resolvi ir atrás do primeiro cliente. Foi quando apareceu o meu primeiro cliente de YouTube, né, no canal do YouTube na época, um rapaz que gravava no carro dele, era um saveiro com som e tudo mais. E aí eu falei assim, olha cara, você consegue me pagar quanto? Aí ele falou assim, eu tô começando agora, não consigo te pagar uma grana muito alta. Eu falei, beleza, mas e aí? O que a gente pode fazer? E aí ele falou, aí foi quando eu pensei, né, eu não tenho um computador muito bom, porque na época eu tinha um notebook que ele travava muito e ele demorava 12 horas para renderizar um vídeo. Tanto que eu botava o vídeo para renderizar e ia dormir, e no outro dia de manhã, só que o vídeo estava pronto.
E eu pensei, cara, para eu trabalhar com edição, eu preciso de um equipamento bom de trabalho. Esse computador aqui não vai dar. E eu falei, olha, cara, já que você não consegue me pagar uma grana muito alta, você não consegue me pagar, faz o seguinte, me dá o dinheiro da entrada do meu computador, eu pago a entrada, eu dou entrada no computador, e o resto eu parcelo. E aí eu me viro. E ele topou a ideia. Então ele me pagou R$ 400, né, que foi a entrada do meu computador. É claro, antes eu já tinha ido, né, pesquisado na minha cidade um lugar para comprar. E o computador era R$ 2.400. E eu poderia dar 4.000 de entrada e parcelar os outros 2.000. E foi isso que eu fiz. Eu dei os 400 de entrada e parcelei os outros R$ 2.000 no cartão de crédito. E ali foi quando eu tive meu primeiro cliente e a minha primeira experiência, né? Ele me pagava, não tinha um dia certo. Quando ele poderia me pagar, ele me pagava. Não reclamo por isso, foi uma pessoa que me ajudou bastante. Se não fosse por ele, talvez eu nem teria começado, né? Teria, sei lá, ido para outro lugar. Então, foi muito bom, cara. Isso daqui é o primeiro conselho que eu já deixo pra você. Aproveite as oportunidades. Nunca olhe pelo lado ruim das coisas. A gente tem essa mania de sempre olhar pelo pior lado, tentar enxergar as coisas sempre pelo pior lado. Mas olha, isso é uma natureza humana. O ser humano ele já tem isso dentro dele. Tudo que vai acontecer, ele pensa primeiro no que pode dar de errado do que pode dar certo. E não pense assim. Tudo que você for fazer, entrega nas mãos de Deus. Quando vier a primeira oportunidade, perceba, tente notar se aquilo realmente é uma coisa que veio de Deus, uma resposta de Deus para você, e aí você aproveita. Porque eu poderia muito bem ter falado, o cara nem vai me pagar. Só que ali eu enxerguei uma oportunidade. Eu não tinha outro lugar para tirar esses R$ 400 de entrada. Porque na época eu ganhava muito pouco cortando o cabelo. Então eu falei, eu dou um jeito. O resto, eu compro o computador, o resto eu dou um jeito. E ali foi quando eu comecei a aproveitar a oportunidade e onde me fez chegar até onde eu estou hoje. E aí, passado um pouco de tempo, eu já namorava na época, eu resolvi me casar, né? Foi quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, eu resolvi me casar. Eu tinha o meu canal no YouTube também na época, né? Eu já tinha mudado para o vlog nessa época, vlog de edição, e aí foi quando eu resolvi me casar. Nos casamos, né? Eu e minha esposa. E aí foi quando eu tive a realidade da vida. A realidade da vida começa quando você tem a sua responsabilidade. É basicamente isso. Não tem como você ter responsabilidade morando na casa dos seus pais. Não estou dizendo que, nossa, é impossível, eu não sou uma pessoa responsável só porque eu não moro sozinho, não sou uma pessoa casada. Não é isso que eu estou dizendo. Só que a vida começa quando você tem a sua própria casa, quando você tem a sua família e o seu lar. Tá? É isso. Basicamente é isso. Pode me julgar, mas é isso, tá? Quem já passou por isso vai concordar comigo. E foi quando começou, porque eu tive que agora me virar. Não foi igual quando eu comprei o computador, que eu simplesmente falei, preciso só dar entrada e o resto eu me viro. Não. Casamento, você tem que ter uma garantia, você tem que garantir que você vai todos os meses pagar a sua moradia, a sua alimentação, a sua internet, a sua água, a sua luz, manter o seu custo de vida, né? Basicamente. E aí foi quando eu comecei e tal, a editar. Apareceu um outro cliente, canal do YouTube, Deus foi abrindo portas na minha vida e foi só no mercado de edição que eu fui conseguir, cara, que Deus abriu as portas para mim. Foi quando eu consegui o meu primeiro cliente que me pagava mais de R$ 1.000 por mês, onde a gente começou ali e, cara, eu peguei o canal dele pequenininho, hoje o canal já vai bater 300 mil inscritos, tô com ele até hoje, isso é um dos meus clientes, tá? E foi com ele que eu consegui atingir o meu primeiro R$ 1.000 de faturamento por mês, o meu primeiro R$ 2.000 de faturamento por mês, enfim, o meu primeiro R$ 3.000 de faturamento por mês, e foi ali, tá? Foi dando seguimento, estamos até hoje seguindo, e também foi quando eu comecei, né, depois que eu casei, foi quando eu me interessei pelo marketing digital, onde eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas, né, onde ali eu fiz um pack de edição na época, de edição de vídeos, divulguei num canal do YouTube, né. Era um cliente que eu falei assim, olha, quanto que fica para poder eu divulgar o meu pack no teu vídeo? E aí, como eu não poderia pagar, eu falei, vamos fazer o seguinte, você divulga o meu pack de edição no teu vídeo e eu te dou um desconto no vídeo, no valor do vídeo. E ele topou, eu fiz o pack, montei todo o pack na QFile, tudo sozinho, gravei ali e tal, montei tudo, gravei o anúncio do pack e soltei lá no vídeo dele. E ali foi quando eu tive as primeiras vendas, né, na internet, e tive os meus primeiros resultados. E cara, ali foi o meu conhecimento, onde eu fui evoluindo, aí comecei a produzir conteúdo para o meu Instagram e comecei a fazer mais produtos, fiz o meu curso de edição, que só com esse curso a gente faturou mais de R$ 70.000
eu e outro sócio. E sim, eu vou te mostrar aqui um pouco dos meus resultados aqui na minha conta da QIFI pra gente encerrar, fechou? Eu vou te mostrar aqui um pouco. Aqui eu estou na minha conta da QIFI, deixa eu atualizar aqui para você ver que é a minha mesmo, tá? Deixa eu atualizar aqui. Eu vou colocar todo o período, tudo que eu já faturei até hoje. Essa é a minha conta aqui, ó, tempo todo. 50 mil reais, somente com essa conta aqui. E aqui tá o meu nome, ó, Lucas Carvalho. Aqui tá minha foto aqui em cima, bonitinho. E é isso. Eu faturei mais de 50 mil reais vendendo infoprodutos na internet. Isso só vendendo, tá? Não é faturamento com edição de vídeos. E é basicamente o que eu posso te afirmar. A edição de vídeos, ela mudou a minha vida de uma forma espetacular, porque foi nela que eu obtive meus faturamentos, foi nela onde eu usei dela para vender infoprodutos no nicho de edição de vídeos. Então, foi o meu pontapé inicial e aonde está trazendo muito conhecimento para mim. Hoje eu não me considero somente um editor de vídeos, hoje eu tenho experiência com gestão de tráfego, eu sei rodar tráfego pago, eu sei fazer vendas de infoprodutos, eu sei vender no perpétuo, eu sei vender no automático. Hoje eu tenho muita experiência, então hoje a minha fonte de renda principal, ela é edição de vídeos, mas eu não só vivo mais de edição. Hoje eu vivo de infoprodutos, hoje eu lanço produtos com outras pessoas, eu ensino o que eu sei fazer para outras pessoas, né? Eu tenho treinamentos que eu ensino outras pessoas a fazer o que eu faço, e é basicamente isso, cara. E esse vídeo todo é para te mostrar que o que você faz hoje, se é o que você gosta, vai em frente, cara, vai em frente, aposta nisso, porque eu tenho maior certeza que vai dar certo se você se dedicar ao máximo e você quiser fazer acontecer. E se for o desejo de dar certo, vai dar certo. Se for a vontade de Deus, primeiramente, né, vai dar certo. Fechou? É nóis, tamo junto. Obrigado por assistir e continue acompanhando. Se inscreve aí no canal, deixa o like nesse vídeo e é nóis, tamo junto.